Que Deus possa abençoar os nossos passos, para que nós consigamos acompanhar a mulher nesse processo evolutivo. Dizemos isso porquanto percebemos que a mulher, pelo fato de gerar, desenvolveu qualidades, sentimentos nobres, e muitas dessas mulheres distanciam-se dos seus parceiros, das suas almas gêmeas, por conta desse avanço. E por conta do ser humano, principalmente os homens, nos últimos séculos, começarem a valorizar e enaltecer a maternidade e a mulher, ficamos nós homens, nós pais, às vezes questionando se a nossa tarefa como pais é tão nobre, tão importante, tão necessária quanto a missão da mãe. Não tinha como ser desigual, porque Deus foi Ele que dividiu as atividades do homem e da mulher. Se Ele tivesse entregue à mulher melhores possibilidades evolutivas do que ao homem, ele seria injusto. Portanto, Ele colocou em igualdade de possibilidades evolutivas para os dois sexos. Para os dois sexos. Maria Teresa Maldonado, psicóloga clínica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ela faz algumas anotações conclamando-nos a compreender que o homem, na condição de pai, está exercendo uma missão tão importante como a missão materna. A princípio, a gente, na condição de leigos, ficamos com o pé atrás. Deus não pode ser parcial, mas eu não vejo no pai tantos méritos. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, pergunta na questão 582 se a paternidade pode ser considerada uma missão. Ele não perguntou se a maternidade era uma missão, mas se a paternidade era uma missão. Eu acredito que ele assim agiu, porquanto estava implícito ser a maternidade uma missão. Mas quanto à paternidade, havia dúvidas. Porquanto muitos homens, muitos pais, se imiscuíam ao trabalho apenas de manutenção da família, trazendo a feira quinzenal, a feira semanal, dando alimento e às vezes a educação do filho em escolas particulares, achando ele que isso é suficiente, que a missão realmente pertence à mulher.
Essa visão distorcida dos valores me fez lembrar que eu saía de um apartamento na praia e eu via dois vigilantes, dois vigias, conversando entre si. A minha mulher não trabalha. Só quem trabalha sou eu. Eu também. Só quem trabalha sou eu. E eu fiquei só escutando. Ela fica lá, somente toma conta das crianças, dá a lição, leva para a escola, traz da escola, faz a comida, dá banho nas crianças, sabe como é? Toma conta da casa, faz a faxina, a gente não tem conta de pagar nada. Eu só vou para lá no fim de semana, que eu sou vigia aqui em João Pessoa. Agora nós trabalhamos. E eu fiquei olhando, sentado no tamborete, olhando se entrava o carro ou se saía no edifício. Sentado. Essa visão de que não é trabalho. Lavar roupa, engomar, passar ferro, fazer comida, educar a criança. Não é trabalho não, de jeito nenhum. E por isso que houve essa revolução feminina toda em busca de seus valores. E hoje em dia a mulher sabe de sua importância. E apertou o homem. E hoje o homem já começa a auxiliá-la no lar. O homem hoje em dia já lava um prato, já passa, já engoma uma roupa, já auxilia numa comida, no cuidado de um bebê, de uma criança. Porque antigamente dizia-se, atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher oculta. Mas hoje em dia se compreende que a mulher não está à frente nem atrás, está ao lado. Que o trabalho é equilibrado e que Deus dividiu as tarefas de uma forma equitativa. Já mencionamos em palestras anteriores sobre a criação do Espírito, que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, e no livro de Gênesis, do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, no capítulo 5, versículos 1 e 2, em que Deus diz, no capítulo 5, que é quase a repetição do capítulo 1, e no dia que Deus, o Criador, criou Adão, os fez homem e mulher. Então Deus criou os dois ao mesmo tempo, homem e mulher. Está lá, livro de Gênesis, Bíblia Sagrada, capítulo 5, versículo 1 e 2. Os fez homem e mulher, e deu o nome de Adão, que quer dizer civilização, ser vivente. Então Deus criou o espírito com potencialidade, com predominância ativa ou passiva, o espírito. Essa explicação bíblica se refere à criação do espírito. Então nós, como espíritos, estamos encarnados. Se nosso espírito é predominantemente ativo, reencarnamos com o sexo masculino e passivo com o sexo feminino. Isso predominantemente. Existem os casos de provações, de inversões, isso não vamos abordar neste momento. O fato é que o homem tem também suas atividades, sua responsabilidade, seus cuidados, quanto à manutenção do equilíbrio do lar. Até pouco tempo, nós não imaginávamos
que o nosso pensamento fosse importante. Que nós pudéssemos alterar o trabalho celular com nossos impulsos íntimos. Não imaginávamos isso. Embora Jesus tivesse referido que aquele que tiver fé do tamanho do grão de mostarda poderia dizer: transporta-te montanha de um lado para o outro. Querendo nos dizer da potência que é a força mental. E nós hoje carregamos problemas. E esses problemas que carregamos, que são arquivos guardados no nosso inconsciente de pretéritos esquecidos, são arquétipos do homem troglodita das cavernas, que nós trazemos os resquícios dessa época, em que a mulher, a fêmea, por ter um corpo mais frágil, ficava para cuidar dos bebês, das crianças, e os homens se aventuravam para trazer a caça, para matar o bisão, o animal selvagem, e arrastá-lo até a gruta. Então aí começava o trabalho desses dois sexos, o trabalho da paternidade e da maternidade. E esse aspecto troglodita do homem, que temos ainda dentro de nós, essas reminiscências, suavizadas pelo processo evolutivo de milhares e milhares de anos, mas que ninguém pise no meu calo. Enquanto os homens, muitos deles não se matam por tolices. Então, hoje em dia, o homem não mais sai para derrubar a caça, arrastá-la, estraçalhá-la e dividi-la com sua prole. Mas ele tem um outro monstro a vencer, que são seus próprios instintos animalizados. Ele agora passa a compreender que o pai também tem uma missão fundamental, porque a criança, o filho que gerou, sente a necessidade de ter para a sua educação e formação da sua personalidade, a masculinidade, uma referência máscula, que se transforma no seu ideal, no seu herói, naquela fortaleza que eles confiam, as crianças confiam, que esta casa tem um homem. Esse aspecto introjetado no sexo masculino, do seu poder, da sua masculinidade, dá uma estrutura de segurança psicológica para os filhos. E a mãe? Eu começo a imaginar a mãe como se fosse um grande tribunal, em que o pai age como juiz para aplicar a lei da justiça, e a mãe para aplicar a misericórdia, o bom senso, o amor. Então há um intercâmbio, uma luta, uma troca de informações entre os dois sexos. Triste dos homens que dizem amar, e quando sabe que sua parceira engravidou,
a abandona. Triste desses homens. E nobre o sacrifício daquelas que, sem pai presente, resolve assumir e criar seus filhos. Mas Deus fez o homem com função fundamental de segurança, de fortaleza, de raciocínio lógico, de praticidade, fundamentais. E diz a psicóloga Maldonado que a criança, desde o ventre materno, que começa a sintonizar com o afeto dos pais. Do pai que acaricia o ventre da mãe que acaricia a criança dentro dela, que a espera com carinho e com amor. Porque nós sabemos, através de André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele comentando que se o pai e a mãe, os dois, não desejarem aquele filho, emitirão ondas mentais deletérias, destruidoras, que provocarão até o aborto, dificultarão o processo reencarnatório. Maldonado também nos informa que os pais melhores de hoje em dia, eles assim os são, porque tiveram pais excepcionais, excelentes. Porque o pai de hoje é o reflexo dos filhos, educado por pais que transmitiram a eles caracteres de personalidade. Então nós transmitimos aos nossos filhos padrões que serão copiados por eles, que serão passar adiante nas gerações seguintes. Então a responsabilidade dos pais é simplesmente enorme, fantástica. E quando André Luiz nos fala que a mente pode atuar deteriorando o processo reencarnatório, está dizendo muito mais da importância que precisamos ter em salvaguardar-nos das vibrações negativas, de mantermos-nos alijados do mal, das tentações, dos vícios, mantermos-nos em vigilância, em oração, para termos uma saúde física, biológica, melhor possível, para que as enfermidades que tenhamos a passar, a vivenciar, sejam superadas com dignidade. A Sociedade de Pesquisas de Câncer dos Estados Unidos, numa estatística, disse que apenas 5% das mulheres que tiveram câncer tinham origem genética. 95% a causa era emocional, era psicológica, era da convivência no lar, era das ondas mentais destruindo o equilíbrio dos órgãos. E nós, espíritas, que lemos André Luiz, ficamos felizes. Felizes porque tomamos conhecimento dessas verdades. E felizes porque a ciência, pouco a pouco, vai comprovando tudo aquilo que há décadas nós já sabíamos. Há décadas já sabíamos. Bruce Lipton,
biólogo celular dos Estados Unidos. Desde pequeno, ele era empolgado em olhar os micro-organismos na escola, botando os olhos na ocular do microscópio para olhar as células. E hoje em dia, o grande pesquisador das células-tronco. Examinando as células-tronco, ele estava intrigado, sem compreender o mecanismo de funcionamento das células, que não estava atendendo às diretrizes da física comum. Quando ele toma conhecimento da física quântica, em que a mente atua sobre o corpo, gerando saúde, gerando equilíbrio. Então ele pega células idênticas, geneticamente idênticas, as separa e coloca em 3 recipientes diferentes e leva para distantes lugares, ambientes diferenciados para cada placa de cultura. E constata experimentalmente que conforme o ambiente era diferente, as células tronco produziam coisas diferentes. Inicialmente idênticas, mas conforme o ambiente, umas células geraram músculo, outras células geraram sistemas ósseos, outras células geraram gordura. E nós estamos caminhando para um dia termos condições, através da célula-tronco, fabricar todos os órgãos, fazermos transplantes plenos, absolutos, sem nenhuma rejeição. Mas para tudo isso, ele observou que havia um componente de ambiente. O próprio ambiente altera a conduta, o procedimento da célula. E essa indumentária física nossa cria uma ambientação psíquica, moral, emocional, cheia de arquétipos, onde habitam 50 trilhões de células, nossas irmãs queridas. Irmãs queridas, nossas células. E às vezes nós olhamos para o espelho e repudiamos aquela imagem. São nossas queridas irmãs. Células que se transformam nos cabelos, na pele do rosto, nas rugas que aparecem. Não importa o reumatismo, não importa. São células irmãs, filhas nossas, em processo evolutivo, que obedecem nossos impulsos interiores. Nós precisamos pensar na nossa responsabilidade, na educação dessas células. Porque se nós dissermos, tivermos convicção plena, consciência plena de que não prestamos, isso é uma causa, às vezes, da infância. Que os pais diziam: você não dá para nada, você não presta para nada, você vai ser uma pessoa avulsa, não vai ter sucesso na vida, e aquilo fica fixado na criança. Aí o cérebro guarda e o comando vai para as células e as células adoecem. Isso é física quântica, isso é espiritismo, isso é evolução. São irmãs nossas nas nossas células, nós temos responsabilidade sobre elas. Por que adoecemos? Quando adoeço, eu corro para a farmácia, para o médico. Mas não devia ser assim. Eu devia me questionar o que é que está provocando essa enfermidade em mim. Que tipo de desequilíbrio emocional? O que é que eu preciso corrigir emocionalmente para voltar ao equilíbrio? A força da mente pode curar os outros, e por que não me cura a mim próprio?
Se Jesus punha a mão e curava os enfermos, ele estava usando a força do magnetismo da sua mente. Nós podemos usar também. Esse cientista, Bruce Lipton, ele afirma que nós, pais, quando educamos nossos filhos, precisamos priorizar o período de 0 a 6 anos. Isso é o pensamento dele. Por quê? Porque é nesse período que o cérebro e os sentimentos da criança estão tão receptivos que as informações são armazenadas no subconsciente. E uma vez armazenadas as informações no subconsciente, as crianças passam lá na frente, décadas depois, a sofrer ou a se beneficiar das suas crenças assimiladas quando criança de tenra idade. E aí vem a responsabilidade nossa de pais, nossa de mães. O que dissemos a nossos filhos, o que os incentivamos, ou o que dissemos de forma negativa. No placebo, dizemos coisas que deterioramos a capacidade, a resistência daquela pessoa de vencer na vida. A nossa responsabilidade começa muito antes da gravidez. Porque se o pai não está disposto a amar a mãe, consequentemente aos filhos, vai gerar uma prole desajustada, desequilibrada, ou vai atrair espíritos trevosos. Bruce Lipton, esse cientista norte-americano, ele afirma com todas as letras que a mente, o espírito, a mente e o corpo se intercomunicam. E nós precisamos compreender isso e pôr em prática isso todos os dias. Estamos muito bem acostumados ou mal acostumados a comer, a derrubar pratos, mas esquecemos de alimentar a alma com vibrações positivas. Porque pensamento positivo, diz Bruce Lipton, nem sempre consegue gerar saúde e felicidade, porque o pensamento é emitido pela mente consciente. Só altera as células quando o processo se dá no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente. Precisamos introjetar conhecimentos para mudar nosso comportamento íntimo, aí sim as células atendem o nosso comando. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, não basta. Tem que mudar interiormente. Falar da boca para fora que é caridoso não resolve. Tem que mudar-se e transformar-se em atitudes de comportamentos. Essa é a grande revolução que a doutrina espírita e as demais religiões do mundo inteiro convoca-nos. Uns dizendo que a fé salva, e a fé não deixa de ser uma força mental. Não deixa de ser uma verdade de que a mente é que deve comandar-nos, comandar todos os nossos funcionamentos orgânicos, todos. Portanto, não é só a missão da mulher, da mãe que é importante. A missão do pai é tão importante quanto o da mãe. É preciso que ele se conscientize disso e que assuma o compromisso de estar junto, dividindo o peso da cruz.
André Luiz, no livro Missionário da Luz, relata-nos os bastidores do processo de reencarnação. E que nós precisamos mergulhar nesses bastidores para compreender o quão é importante a paternidade e a maternidade. O quão é importante. O fato relatado é o seguinte. São 3 personalidades envolvidas na trama. Raquel, uma mulher que, talvez por necessidades, adentrou no prostíbulo e tinha aquela vida mundana. Adelino era uma alma que a amava de vidas atrás, muitas vezes. Já muitas vezes que os dois viviam juntos. Adelino encontrou-a no prostíbulo, mas não teve peito, coragem, hombridade de dar-lhe nome, de tirar do prostíbulo e dar um lar para ela. Não teve coragem. E ficava visitando-a periodicamente no meretrício. Sigismundo, a terceira personalidade, terceira personagem, era alguém que, mesmo não sendo má, desejou ardentemente por uma paixão desenfreada, tocado pelo ciúme daquele casal que se dava muito bem, em muitas vidas, afronta Adelino para tomar Raquel de Adelino. Afinal de contas, Raquel não era de ninguém. Era, entre aspas, mercadoria. Mas Adelino amava. E houve uma luta corporal e Sigismundo matou, exterminou Adelino. Chegam os 3 no mundo espiritual tempos depois. Sigismundo com a consciência doendo porque matou alguém que era alma gêmea de alguém há muitas existências. Ele matara Adelino, que vivera com Raquel muitas vidas. Por uma paixão desenfreada, por uma loucura. Arrependeu-se Sigismundo e ficou em trabalhos dignificantes no mundo espiritual, preparando-se para uma posterior encarnação. Enquanto isso, Adelino volta, renasce, em seguida volta Raquel, renasce, e Sigismundo fica no mundo espiritual. No início nas trevas, depois ele paga as suas contas e faz um trabalho altruísta e permanece lá. E na terra, mais uma vez, Adelino se casa com Raquel. Desta feita, Adelino casa-se de papel e tudo. Dá título e nome a ela. Era uma família unida. Tinha um filho de nome Joãozinho. Uma família tranquila. Mas Adelino desse tipo que era meio esquisito, meio não dava muito valor às reuniões evangélicas, ao evangelho do lar, e se foi aos poucos se transformando numa pessoa um pouco grosseira. Sigismundo, lá no mundo espiritual, disse: eu quero nascer de novo, porque eu preciso pagar minhas contas. Eu pleiteio nascer como filho de Adelino, a quem eu matei. E os mentores consideraram que era uma ótima oportunidade. Porquanto iria haver uma reconciliação. Ia gerar amor onde somente havia ódio. E o Sigismundo começou a visitar aquele lar.
Ele vinha em espírito e entrava naquela casa, porque ele queria ser aceito como filho de Adelino e Raquel. Mas quando ele chegava, o Adelino, por uma percepção mediúnica, sentia-se mal. Ou coisa ruim, ou que coisa ruim, então alguma coisa ruim, um demônio está se aproximando de mim, uma coisa ruim está se aproximando de mim, e começou a ter pesadelos. Via aquele vulto se aproximando, ele começava a refletir, a lembrar-se no seu inconsciente de que aquele vulto provocara ali a morte uma época atrás. Instintivamente, começou a ter pavor. Acordava de madrugada suado, apavorado. Raquel dizia: o que é que você tem, Adelino? Tive daqueles pesadelos de novo, um monstro está se aparecendo a mim. Ele quer me matar, eu sinto que ele quer me matar. É um assassino. E Sigismundo começou a ficar frustrado, queria renascer como filho, e estava sendo considerado assassino, e na verdade o era. E o plano espiritual então organizou uma estratégia para que Adelino recebesse Sigismundo como filho, mas ele estava repudiando, não queria nem pensar. Toda vez que sonhava, fugia apavorado: afasta daqui de mim. Então a espiritualidade interferiu no assunto. A paternidade era uma missão gloriosa. Adelino iria ter a oportunidade de ser pai do seu algoz. Raquel ia ser mãe daquele que praticara um crime. Então, uma oportunidade para os dois, para os três, porque Sigismundo ia pagar suas contas, mas estava difícil. Era preciso que o lar voltasse a ter o equilíbrio emocional condizente, senão Raquel engravidaria, mas abortaria. Porque sem equilíbrio mental, sem força mental positiva, sem desejo de amar, sem querer receber o filho, então destruiria o processo da divisão da célula mãe, e daí formaria um feto deformado, etc, etc. O que fez o mundo espiritual? Programou visitas à casa de Adelino, e nessas visitas chegaram até o garotinho Joãozinho, aplicou passes em Joãozinho, e Joãozinho, tocado pelos passes de Alexandre, disse: como que tivesse sido da cabeça dele? Ô papai, por que você está com a cara tão feia? Aí a mãe ajudou, interferiu. Não, filho, está com a cara feia, o seu pai está assim, é cansaço do seu emprego. O que é emprego, papai? É o trabalho que eu faço. E lá no emprego, papai, o senhor fica com essa cara também? E o pai então sorriu: não, meu filho, não é assim não. E foi, se abraçou com ele. Papai, todo dia mamãe ensinou a rezar. E o senhor nunca está junto de mim para rezar comigo. Quebrou então aquele clima ruim. Aí o pai chegou, botou o menino no colo: pois eu prometo a você que eu vou para o trabalho agora, depois do almoço. À noite eu vou rezar com você, tá bem? Combinado? Combinado. Se abraçaram à noite e o menino estava esperando. Papai, está lembrado? Estou, meu filho. Isso era o mundo espiritual ajeitando a vibração do lar para a harmonização dos pensamentos. Então o garotinho ajoelhou-se, botou as mãos postas: papai do céu, toma conta da mamãe, que eu amo tanto, e a papai para que fique com aquela cara mais bonita ainda. O pai se emocionou, umas lágrimas desceram. Disse: não, meu filho, seu pai vai ser mais cuidadoso agora. Venha para o meu colo, abraçou com a criança, e o clima mudou. O clima espiritual mudou. Foram dormir. A espiritualidade retirou os dois espíritos. Levou Raquel para o mundo espiritual, levou Adelino para o mundo espiritual para se encontrarem com Sigismundo, mas não mostraram Sigismundo. Sigismundo, você fica escondido aqui. Então fizeram um sermão com Adelino. Adelino, meu amigo,
tem uma pessoa muito querida que quer renascer como seu filho. Tudo bem. Mas quem será? Se é alguém que às vezes aparece nos seus sonhos, não, Deus me livre, esse não. Não, faça o seguinte, não. Essa pessoa é tão humilde, se arrependeu, cometeu um crime no passado. Lembre-se de Jesus, motive seu coração, perdoe. E tanto foi aquela doutrinação que ele disse, eu vou aceitar. Venha, Sigismundo. Sigismundo veio, ajoelhou-se aos seus pés, pelo amor de Deus. Tenha piedade de mim, eu quero pagar meu crime, aceite-me como seu filho. Chorava e pedia de joelhos. Adelino então disse, levante-se, vamos nos abraçar. Eu vou fazer o possível para lhe amar o máximo. Eu aceito-se, seu pai. Com essa aceitação por parte de Adelino, a espiritualidade traz de volta para o corpo de carne Adelino, de volta para o corpo de carne Raquel, e Sigismundo, prepare-se, em breve você vai voltar ao mundo físico. Sigismundo começou a fazer treinamento mental para diminuir de tamanho, para ser colocado no ventre um dia de Raquel. E lá na casa, na terra, quando volta ao corpo físico, vocês sabem o que aconteceu. O casal cheio de amor, tranquilos, a consciência tranquila, tem um relacionamento mais íntimo. E horas depois, o mundo espiritual chegava de novo para já comandar o caminho, o percurso do espermatozoide que iria fecundar o óvulo de Raquel. Nisso traziam o espírito de Sigismundo que precisava renascer. Quem trazia era a mãe de Raquel, com aquela criança nos braços, já pequenininho, agradecendo a Deus a oportunidade e o milagre das vidas sucessivas para que Sigismundo pudesse pagar suas contas. Volta e entrega no corpo, no momento em que o óvulo é fecundado, uma atração magnética vigorosa suga a presença do espírito e ali começa a divisão celular para a formação do primeiro embrião, do embrião que é o Sigismundo renascendo. O trabalho do pai, o trabalho da mãe, a missão do pai, a missão da mãe, começa muito antes do nascimento e prolonga-se por toda a vida. Eu diria até que a missão do pai termina com a morte e da mãe até depois da morte continua. A missão do pai é fantástica, porque é o equilíbrio da força, da energia. A função da mãe é maravilhosa, porque é o exemplo e o caminho da misericórdia e do amor. Pais e mães. Filhos que não compreendem os pais porque acham que são rigorosos, chatos. Quando crescem, ficam maduros, dizem assim, graças a Deus o Senhor e a senhora mamãe foram rigorosos comigo, porque senão eu não tinha dado para a gente, não. Portanto, o mecanismo de Deus, o mecanismo mental e emocional, a atuação das emoções nossas sobre o nosso corpo e sobre o corpo da nossa prole, é de responsabilidade nossa, porque nós um dia vamos responder pelo bem e pelo mal que sucedeu com nossos filhos, se foi por acaso, por culpa de não participação nossa, direta. E nós somos responsabilizados por Deus, pelo zelo e o cuidado dessa prole gigantesca de 50 trilhões de células, que são como se fossem nossos filhos queridos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada, então, Zanelis, por essas reflexões, que com certeza servem para todos nós, pois todos somos herdeiros de um pai, de uma mãe, que nos trouxeram a vida, que nos deram a oportunidade de reencarnar, e cada um com a sua importância